Você sabe qual é o maior erro do ansioso? Então fica comigo porque no vídeo de hoje eu vou falar sobre esse assunto. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, psicanalista, e esse é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. A ansiedade, ela faz parte da experiência humana. Todos nós, em algum momento da vida, sentimos ansiedade. E sentir ansiedade não é algo anormal. Você sente-se ansioso quando está prestes a enfrentar um emprego novo, a ser entrevistado para um emprego ou para uma prova importante no seu colégio, na sua escola, na sua faculdade, por uma cirurgia que você tenha que fazer e também por qualquer situação que envolva incertezas, não é? Incertezas. O problema começa quando essa ansiedade, ela ultrapassa, ela deixa de ser uma reação temporária e passa a influenciar toda a nossa vida, todas as nossas decisões. E existe um erro muito comum nesse contexto que alimenta esse ciclo. Acreditar que é preciso eliminar toda ansiedade para que você possa agir. Isso é um erro. Não há necessidade disso. E eu quero mostrar isso aqui a você no vídeo de hoje. Então fica até o final, aproveite e dê o seu like, se inscreva no nosso canal e faça uma maratona nos nossos vídeos. Nós temos mais de 400 vídeos falando sobre assuntos como esse. Muitas pessoas ansiosas, elas vivem esperando o momento perfeito para poder agir, para poder tomar decisões. Agora, quando elas pensam, quando eu puder sentir que eu estou bem, eu vou começar aquele projeto. Ou então, quando a ansiedade passar, eu vou viajar. Ou mais outra, quando eu não sentir mais medo, eu vou falar em público. Veja só, o resultado é que essa pessoa nunca vai fazer essas coisas. Por quê? Porque os sonhos, eles são adiados se você ficar esperando ter um bom tempo. As oportunidades passam e a ansiedade, ela ganha muito mais força quando você não age, quando há necessidade. Isso acontece porque o nosso cérebro, ele aprende por repetição. Veja só, sempre que evitamos uma situação para escapar de uma ansiedade, nos sentimos bem. Então, o que é que o cérebro vai dizer? Na próxima oportunidade que você sentir ansiedade, se retraia. Dê um tempo. Pare. Fuja desse momento para que haja um alívio. E essa recompensa você possa ter na sua vida. E da próxima vez a tendência vai ser evitar o problema e fugir. E não sair adiante, não tomar uma atitude. E isso se torna um costume. E cada dia mais vai aumentando o seu medo de resolver problemas que são tão fáceis no início e ficam tão mais complicados quando você adia essa sua decisão. Então, o que nós vemos aqui, que é importante, é que esses erros, eles não ajudam a pessoa em nada. Quer ver um outro erro? É tentar controlar tudo. Quando a pessoa tenta controlar tudo que existe ao seu redor para poder agir, ela está dando no que nós chamamos, dando um tiro no pé.
Porque o ansioso, ele acredita que se ele prever todos os problemas possíveis, ele estará protegido. Por isso ele passa horas imaginando como seria, como eu poderia reagir, e se tivesse uma dificuldade, como eu faria, como eu revisaria essas decisões, e tudo isso buscando garantias e tentando eliminar qualquer possibilidade de erro. Esse é um erro. Esse é um erro. Porque a vida, por natureza, ela é imprevisível. E ela só tem sentido porque a gente se lança para viver. Quanto mais tentamos controlar o incontrolável, mais frustrados e cansados nos sentimos. Não é verdade? Então, existe um outro ponto importante aqui que está relacionado a essa outra condição, que é confundir pensamentos com realidade. Veja, a partir do momento em que você tenta controlar as coisas, você começa a pensar. E nesse momento de pensamento, você começa a acreditar que tudo aquilo que vai acontecer é real. É real. Então a mente produz a ideia de que você vai fracassar. Porque a mente ela tem a tendência de procurar o menor esforço. E o menor esforço é não fazer nada. É paralisar. Então, a sua mente vai trabalhar com isso vai dar errado. Eu vou fracassar. Algo ruim vai acontecer. As pessoas vão me julgar. Olha, no início, quando eu pensei em abrir o canal, eu tive muito receio. Eu achava que as pessoas iam me criticar, eu achava que eu ia parecer gordo, eu achava que eu ia parecer feio, eu ia assustar as pessoas, eu iria, apesar do meu conhecimento, eu não iria ajudar ninguém, porque ninguém está nem aí para o que eu tenho a dizer. Mas chegou um momento que eu disse, bom, se eu não fizer, nada vai ser feito. Então eu vou com medo e tudo, com receio e tudo, e vou gravando. Se gostar, bênção. Se não gostar, lamento, mas perder a oportunidade de conhecer algo novo, algo importante, que poderia ajudá-lo. E graças a Deus, hoje, nós somos reconhecidos. Nós temos tido a resposta do nosso público, pessoas que para nós são importantes. Você é importante, porque você busca solução, e nós temos solução para muitos dos problemas que você está passando, ou porque vivemos, ou porque estudamos para isso. Então, precisamos entender que a paralisação não leva a nada. Mas se você começa a agir, você começa a ver que o monstro não tem 7 cabeças, ele tem apenas uma, e a gente pode cortar tranquilamente. Então pare com essa ideia de querer ficar melhor para poder começar. Comece desse jeito, haja desse jeito que você está, vá com medo e tudo. Não deixe que o medo lhe paralise, certo? Vá com medo e tudo e consiga, porque senão o seu corpo vai reagir negativamente. Então que o seu corpo, ele haja positivamente a partir do momento que você vai agir. Então, se você não fizer, no início vai ser difícil, eu sei. No início vai ter palpitação, vai ter atenção, seu coração vai bater muito mais forte, certo? A sensação de perigo é muito grande, o medo de se expor também é muito grande, o comentário das pessoas que vão lhe ouvir talvez seja um tanto quanto embaraçoso para você, que não gosta de ser criticado,
Mas quem não é visto, não é lembrado, não é verdade? E se você tem algo a oferecer, olha, nós temos quase 8 bilhões de ser humano na Terra. Só no Brasil nós temos 200 e poucos milhões de pessoas. Não é possível que dessa quantidade de pessoas não tenha 10 pessoas que gostem do que você fala. 100 pessoas, 1000 pessoas, 100 mil pessoas que gostem do que você fala. Então, fale, porque tem sempre alguém que precisa de ajuda e vai precisar daquilo que você tem a apresentar. Então, saia da sua inércia e comece a agir, porque assim você vai ajudar muito mais gente. Pense, não é você para você. Você já se conhece. Deus ajuda quem tem um projeto de vida para ajudar outros. Então, crie esse projeto, desenvolva para ajudar outras pessoas. Outro equívoco é lutar contra a própria ansiedade o tempo todo. Tem gente que não consegue ficar quieto no canto, sempre está lutando contra a ansiedade. Muitas pessoas gastam enorme energia tentando não sentir medo, tentando não pensar nas coisas negativas, tentando controlar as situações e as emoções. Querido, vá do jeito que está. Converse. Tem um professor, filósofo, que diz: faça do jeito que você pode até poder fazer melhor. Mais ou menos assim a ideia dele. Mas eu acho interessante essa ideia, porque é isso mesmo que acontece. Faça o que você pode fazer com aquilo que você tem, até ter condições de fazer melhor do que o que você está fazendo. Mas faça. Então, o caminho mais saudável para eliminar essa situação não é eliminar completamente a ansiedade, mas é aprender a conviver com ela de forma equilibrada. Ansiedade teremos sempre. Veja, eu sou pastor há 36 anos, aproximadamente, que eu lido com a igreja. E cada vez que eu subo ao púlpito para pregar no domingo, tem borboleta no estômago. Tem aquele peso. Porque é responsabilidade. Mas se eu não fizer, nada vai ser feito da minha parte. Então foi para isso que eu fui chamado, foi para isso que você foi chamado. Para passar adiante o seu conhecimento. Então, viva, tenha coragem. E ter coragem não significa ausência de medo. Ter coragem é você saber agir apesar do medo. Certo? É você andar, fazer a sua ação no meio do desconforto. Por isso, pessoas emocionalmente saudáveis, elas também sentem ansiedade. Elas ficam nervosas em qualquer momento. No momento de uma crise, no momento de uma prova, diante do desconhecido, todos nós temos tudo isso. Mas caminhamos. Então a pergunta mais importante é: estou tomando decisões com base nos meus valores ou nos meus medos? Responda você. Essa reflexão ajuda a perceber que quando a ansiedade está assumindo o controle, você precisa saber fazer a coisa do modo certo. Ah, mas eu não tenho força para fazer. Deixa eu te dar uma dica importante. A psicoterapia, ela pode ser uma ferramenta valiosa nesse processo. Então, procure um profissional da área de saúde mental, psicólogo, psiquiatra, psicanalista, converse com eles, ressignifique os seus pensamentos, os seus medos, porque a verdadeira mudança da pessoa, ela começa quando
Você não precisa esperar sentir vontade para fazer. Você faz aquilo que deve ser feito, certo? E a vida não oferece garantias de nada. Nós vivemos cada oportunidade dentro do seu crescimento, do seu desenvolvimento pessoal, com aprendizado, não é? Com superação, e é assim que a vida segue. Cada dia é uma lição para nós. O maior erro de todos, ou de todo ansioso, é acreditar que a ansiedade ela deve desaparecer para que você possa agir. Esse é um erro. Não espere a ansiedade desaparecer para começar. Comece com ansiedade e tudo. Na realidade, é justamente quando damos pequenos passos que nós vemos que o caminho é muito mais agradável do que a gente imaginava. Tá certo? Então, a ansiedade, quando você age, ela perde a força negativa e aparece ao mesmo tempo uma coragem, uma disposição, uma conscientização do que você pode fazer e do que você pode oferecer. E isso é maravilhoso, porque você vai experimentar o verdadeiro sentido da vida, quando você pode, com o seu talento, com o seu conhecimento, ajudar centenas, milhares de pessoas que poderiam estar sem essa ajuda, e através de você está ajudando essas pessoas, seja em que área for. Então, não tenha medo de agir, porque tudo que você fizer vai ajudar alguém, direta ou indiretamente, tá certo? Então, se você gostou do vídeo de hoje, dê o seu like, se inscreva, comente, certo? Sugira algumas ideias e nós estaremos nos vendo no nosso próximo vídeo.